Olá, amigos internautas do site Carnavalesco. Nesta quinta-feira a gente abre nossa série de debate que fazemos anualmente sobre o sorteio da ordem de desfile. Nessa primeira parte a gente vai falar da Série A, o grupo de acesso. Aqui do meu lado, Luiz Carlos Magalhães, Ricardo Barbieri e emprestado aqui pelo Dia da Folia, Rafael Azevedo. Gente, a primeira pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês, é legal todo mundo participar um pouquinho. Ano passado, nesse exato momento do ano, a gente tinha incerteza sobre a Lésbica, a Lierge, se o sorteio ia ser junto com o especial, foi pouco divulgado se ia ser junto ou não. E hoje já temos um ano de Lierge, ninguém reclamou do resultado. O balanço é positivo para a Lierge, Luiz Carlos? Boa noite. Para mim. Boa noite, bom dia, para quem estiver vendo também, boa tarde. Para mim é muito positivo, né? Eu acho até que o foco maior da questão do acesso era o julgamento, né? O julgamento é que era complicado. E como é que nós percebemos se o julgamento foi sério ou não? Pelo resultado e pelos comentários dos jogadores. Que eu acho que foi um erro, foi ter colocado o comentário dos jogadores junto com o grupo especial. Eu, por exemplo, não me detive no mesmo dia, né? Eu acho que todo mundo ali deu atenção mais ao especial. Mas pelo que eu senti, ainda que eu tenha achado que a Santa Cruz ficou muito lá atrás, a Cubango ficou muito lá atrás, eu gostaria muito até que ela tivesse ficado na frente, mas será que podia ficar na frente? Foi um julgamento complicado, as escolas vieram bem. Agora você diz do ponto de vista das escolas em si. Das escolas, da organização, de toda a estrutura. Valeu? Eu acho que foi muito além do que nós podíamos esperar. Mesmo com alguns erros, com alguns problemas. Sim, eu acho que, não me lembro exatamente qual, teve uma que foi muito mal, que chegou atrasado e tal, mas eu acho que para mim foi muito além do que eu imaginava. O desnível houve? Claro que houve. Foi grande? Foi. Ali tem aquele grupo ali da frente, depois tem um grupo de trás, que é uma diferença muito grande. Isso vai se ajustar com o tempo, na medida que a verba vier melhor, vier com antecedência. Nós não podemos esquecer isso. A verba veio na véspera. Nem veio toda ainda, né? E nem veio toda ainda. Então, é muito complicado nós ficarmos falando em planejamento, em gestão, e sem saber o que está acontecendo lá no bastidor, lá dentro. Acho que além de ter chegado na hora, você está dizendo que nem chegou todo, não se sabia quando. E aí, para um planejamento, as informações básicas são essas. Quando vem, quanto vem. Tá? Quanto nós comprometemos, quanto nós vamos receber. Essa informação não havia. Foram heróis. Acho que os dirigentes foram heróis nesse sentido, né? Agora, vai ser isso é um processo. Eu nunca me iludi achando que ia ser bom. Foi melhor do que eu imaginava, mas eu acho que isso é um processo. Na medida que a televisão for se envolvendo nisso, na medida que a Liga começasse a negociar melhor, a partir do momento em que a verba for melhor, eu acho que vai haver uma aproximação dos grupos. Que hoje que nós vemos é o maior espetáculo da Terra aqui, e o outro não é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o 10º espetáculo da Terra. Tá certo? Eu acho que tem que haver uma aproximação disso, eu acho que é um processo. Acredito nisso, acho que foi uma boa medida que foi feita, acredito e estou animado acho que esse ano vai ser mais um passo. Barbieri, ele falou de problemas como da Vila Santa Teresa, né? Você acha que tirando esses problemas foi uma experiência válida? O que pode melhorar ainda? Olha, eu acho que o Carnaval de 2013, nos grupos da Sapucaí, inclusive no grupo especial, foi um carnaval marcado por muitos erros, né? As escolas do grupo de acesso erraram muito, as escolas do grupo especial também erraram muito, inclusive a campeã. A Vila também cometeu seus erros, desde de joelho, por conta das manobras dos carros, por conta de acabamentos, inclusive. No novo grupo A, né, no grupo de acesso da Série A, a gente teve um problema grave, que foi essa junção sem planejamento. Eu acho que o planejamento que eu digo é um planejamento um pouco dentro daquilo que o Luiz comentou, orçamentário, né? As escolas do grupo B, muitas sem estrutura quase nenhuma para disputar grupo A, para participar do grupo A, do antigo grupo A, elas foram colocadas ali dentro de um contexto, né,
numa diferença de capacidade de desfilar, e ainda tendo que desfilar para televisão, né, injusta, né, e recebendo uma subvenção que é aquém do que as escolas do antigo grupo de acesso recebiam. Então a prefeitura, o governo do estado, o poder público, quando olha para o carnaval, eles têm que deixar de olhar, né, com essa visão de espetáculo e passar a cultivar a cultura, a tratar a cultura como ela deve ser tratada. As escolas da Intendente são abandonadas e essas escolas foram unificadas, esses dois grupos foram unificados de uma maneira assim tosca, né? A Lierge, ela foi criada já com experiências ruins de lesga, né? Com experiências ruins de outras ligas que tentaram organizar esses carnavais. E parece que não existe aprendizagem, ninguém olha para trás e avalia os erros, faz uma análise crítica do que foi feito de errado e tenta corrigir. Não, parece que começam sempre do zero, né? Felizmente, ficou bem claro as escolas com possibilidade de título, e eu acho que o resultado foi de certa forma justo. A Santa Teresa vinha com bom samba, né? Fez um investimento, o primeiro casal da Santa Teresa era um bom casal, inclusive o mestre sala hoje é o primeiro mestre sala da União da Ilha, né? É o Marcinho, né? A porta-bandeira é a segunda da União da Ilha, quer dizer, é um casal de primeiro grupo, né? E foi prejudicado por conta da falta de fantasias, a desorganização da escola, né? E a gente tem essas coisas, então. Numa sexta-feira, né, em que você tinha um trânsito absurdo, eu saí da Ilha do Governador para chegar a Sapucaí, levei 4 horas, tive que saltar antes do táxi e ir a pé. Então faltou infraestrutura para esse grupo acontecer, mas aí não é só culpa da Lierge, né? Aí é falta de afinidade, de sintonia com o poder público, que teria que organizar isso, um feriado, decreta um feriado por tantas coisas. Né, ponto facultativo por tantas coisas. Houve um ponto facultativo, né? Mas a cidade estava inundada, gente estava saindo para veraneio e tudo mais. Então eu acho assim que a gente tem que parar de improvisar no carnaval, entendeu? E esses acidentes, esses erros, eles têm que ser tratados com transparência. Ninguém tem que dizer, não, o carnaval passado acabou, vamos olhar para frente. Não, pô, o carnaval passado tem que ser olhado para ser aprendido com os erros e as coisas serem corrigidas e aprimoradas, senão a gente vai estar sempre recomeçando, né? Então eu acho que não vou dizer que não foi válida a experiência, né? Mas a gente não pode considerar essas falhas para o futuro. Esse ano tem que ser melhor organizado, né, em alguns aspectos, essa coisa do dia de desfile, do acesso e tudo mais. Com respeito a esses desníveis da escola, esse ano a gente ainda vai enfrentar isso, porque as escolas não tiveram como se aproximar das outras que compunham o antigo grupo de acesso, as do grupo B. A subvenção não deve aumentar. Pois é, elas vão ficar sempre atrás. Então as chances delas serem rebaixadas e irem para Intendente Magalhães são muito grandes. Não sei se é esse até o objetivo. Rafael, e você, nesse saldo de positivo, negativo, empate, qual é a sua avaliação dessa Série A de 2013 e que a gente pode pensar para 2014? Bom, vários desses problemas aqui que já foram citados, né, eles se repetem, né? Então, algumas pessoas até acham que nem tem solução, porque todo ano a gente fica martelando nisso, né? Liberação de patrocínio, quando, planejamento. Eu acho que tem que ser destacado o ponto positivo. Realmente foi uma coisa muito mal feita, a divisão em 2 dias, só que talvez tenha vingado. Eu acho que agora não tem mais volta. Sinceramente, não tem mais volta. A gente ficou reticente, mas o que se viu foi uma transmissão interessante, muita gente elogiou. E a grande verdade é que só houve transmissão porque a prefeitura encampou isso, comprou cotas de patrocínio, né? E assim mesmo ainda faltaram cotas a serem comercializadas, né? Então foi até uma coisa que meio ameaçada. Quase não teve, mas teve, que a prefeitura encampou. Se não fosse assim, então mostra um interesse. Por quê? Claro que tem um interesse turístico aí, um interesse, o Luiz Carlos citou, né? A gente tem um grupo especial como maior espetáculo e os outros, e o grupo de acesso, pelo menos uns 20 níveis abaixo. Lá na frente, daqui a uns 3 anos, imagino que a coisa tenha melhorado. Se não melhorar, né, é porque os órgãos e as entidades não estão sabendo fazer, porque os sambistas fazem parte dele. Agora, Lierge foi positivo, aconteceram erros, mas acho que tem que ser destacada essa transmissão.
Não vejo muita solução a curto prazo para esse desnível. Por exemplo, Jacarezinho, né, que abriu o desfile. Foi aquilo que nós vimos, o enredo bom, né, várias coisas a favor, uma escola que não vinha na Sapucaí há algum tempo e acabou rebaixada. Vila Santa Teresa, aquela coisa horrível, aquela tragédia que foi, aquelas pessoas sem fantasia. E agora a gente, vamos analisar um pouquinho o 2014. Você tem em cima da hora no grupo, na Série A, na Sapucaí. Os sambistas, nós, certamente isso será exaltado. Pô, acima da hora tá na Sapucaí. Mas, pô, alguém acha mesmo que ela tem muita chance de permanecer? É complicado a beça, né? Então é meio que uma tragédia anunciada. Gasta-se um dinheiro, uma expectativa. Então acho que esse ioiô vai ficar eternamente. Agora com 19, agora diminuiu, né? Você vai ter sempre elite, igual a corrida de São Silvestre, né? Santa Cruz, Cubango, aquelas que todo ano disputam. Mas pessoalmente, o que eu mais destaco é a questão dos jurados. Finalmente houve uma seriedade, porque isso era uma vergonha, né? Há anos, nós que cobrimos tanto Liesa quanto o grupo de acesso, a gente via que alguns anos atrás isso era feito na calada da noite, né? Esses jurados, os nomes nem eram divulgados, eram selecionados por não sabemos quem e nem eram divulgados. Então passava o carnaval, a gente não tinha acesso, muito menos as justificativas. Hoje, esse ano a gente tem que destacar isso. Os jurados foram anunciados 3 semanas antes, num evento, pessoas renomadas, várias que já foram no grupo especial. Então a credibilidade existe, né? Não dá pra falar que foi uma coisa jogada. E mesmo assim ainda teve problema, mas aí foi uma coisinha boba, pontual, de uma jurada que lá atrás tinha tido um envolvimento com uma escola, na hora H não pôde julgar, foi substituída. Mas nenhuma fraude, nenhuma denúncia, nada disso. Foi uma questão técnica, que não podia, choque de interesse. Mas isso foi muito bom, a prefeitura encampou e a Liesa também. Então houve uma comunicação. Agora, a Liesa certamente a Liesa encampou a escolha do jurado de uma forma impressionante. Então por que a Liesa também não pode tentar, junto à Globo agora, que detém os direitos, que está transmitindo o desfile, ver essa questão do patrocínio? Porque não dá mais. Imagina, em cima da hora vai receber, né? Em cima da hora já chega atrás, né? Com vários, ainda recebendo dinheiro às vésperas do desfile e depois a outra parcela depois, sei lá, faz carnaval como, né? Então, acho que o que tem que ser salientado é a transmissão, que agradou, né? A gente, na maior emissora do país, o desfile do grupo de acesso, e a escolha dos jurados, que há pelo menos 10, 12 anos isso era uma vergonha, um assunto que sempre acabava na delegacia. Esse ano foi legal, foi saudável, todo mundo aprovou. Fala, Luiz. Não, acho que a palavra é a precipitação. Eu acho que houve uma precipitação. Como se houvesse assim, uma determinação vinda de cima, olha, tem que ser esse ano. Isso, tem que ser esse ano, desse jeito. Imagina o seguinte, não, isso vai acabar sendo assim. Então vamos planejar isso, quem sabe daqui a 1, 2 anos. Não, veio uma ordem de cima, essa impressão. Mas o planejamento não é o forte do carnaval. Não é planejamento, não, precipitação. Precipitação. Acho que houve uma precipitação. Agora, você dividindo, cada um com o seu momento, com o seu papel, eu acho que a Liga foi muito bem. Foi muito bem. Olha, eu não me queixei. Eu acho que eu fui muito crítico com a Liga do Acesso. Eu não tenho críticas, acho que foi muito bem. Acho que tem pessoas muito bem intencionadas ali. Algumas eu conheço bem, tá certo? E sei que não vão se meter em atrapalhada. Tá? Acho que as escolas tiveram quase que um certo heroísmo, porque foram atrás disso nessas condições. E agora, do ponto de vista do poder público, o desfile foi organizado. Agora, não é possível que... eu não estou nem falando desse prefeito, não. Estou falando de todos os outros. Não é possível que não haja nenhum prefeito que consiga botar uma ordem nessa questão das verbas do carnaval, inclusive no grupo principal. Sabe? Entender, primeiro compreender o que é o carnaval. Nós temos que soltar uma parte no meio do ano, uma parte antes do final do ano e uma parte... E a partir da compreensão do carnaval, não é possível que nenhuma prefeitura consiga equacionar isso, decifrar esse enigma, porque senão acaba jogando as escolas no Ministério Público. Só uma coisa, Luiz. Também não é possível
que a gente esteja em 2013 e escolas não consigam comprovar suas despesas com notas fiscais. Eu sei, Por mas isso que olha, essas escolas do acesso não estão recebendo. olha, eu sugiro que nós marquemos um debate só Só discutir sobre isso. Porque como é que você vai... Você compra uma coisa que você vai... Você não tem dinheiro, como é que você vai... Você tem nota fiscal, você não vai conseguir uma nota fiscal com data anterior. Não, mas aí... Mas bem quer falar. Aí tem dois poréns. Uma coisa eu concordo com o Luiz, concordo com você também, sobre essa junção que aparentemente foi feita de forma prematura. Foi intencional, na minha opinião. O objetivo é fazer uma limpeza em todos os grupos, inclusive na Intendente Magalhães, e transformar aqueles que não têm condições de ser escola, transformar em bloco mesmo e acabar com algumas coisas. Destruir essas coisas. Acabou que nenhuma virou bloco, né? A junção ela destaca essa diferença, porque quando você tinha lá o grupo A e você tinha o grupo B, era aceitável uma escola do grupo B desfilar dentro daquele nível do grupo B. Agora não, agora são escolas que evidentemente não tem nível para desfilar no grupo A, então fica justificável a saída delas dali. Né? Em relação à questão de comprovação de despesas, quando você faz um crédito, mesmo que você esteja endividado, tá aí os clubes de futebol fazendo isso, renegociando dívidas, estabelecendo aí compromisso e tudo mais, você consegue comprar coisas de forma legal e consegue contabilizar essas coisas. Não é admissível a gente justificar um atraso de repasse, ou não tem repasse, não tem condições de fazer, por que vai fazer de forma escusa? Não acho que isso seja saudável. Tem que colocar na mesa. Se você tem uma contabilidade transparente, você diz assim, olha aqui, ó, minha contabilidade é essa aqui. Não fiz carnaval porque a prefeitura se comprometeu e não repassou. Agora você começa a ter notas, como aconteceu inclusive no grupo especial, notas de empresas que fecharam. Fecharam um ano antes, pô. O cara bota aquilo na contabilidade. Nota de cervejaria superfaturada para fazer caixa. Não é aceitável isso, cara. Então eu defendo, eu acho que o Brasil, antes de estar vivendo uma crise econômica, que parece que não existe, né? As pessoas se comportam como se não existisse, está vivendo uma crise moral, uma crise ética. E o carnaval é um espelho disso, é uma caricatura da realidade. Então tudo isso que a gente assiste ali na má gestão, nas coisas que não são transparentes, são o nosso dia a dia em vários segmentos. Mas o que eu estou defendendo é o primeiro passo para acabar com isso é o poder público determinar isso, quando vai ser, porque aí não tem justificativa. Com a contrapartida da transparência. É verdade, contrapartida da transparência, que aí não há como justificar. Vou lançar uma pergunta para vocês, todo mundo, quem quiser pode responder. A gente está vivendo essa onda de protesto, todo mundo com medo de tomar alguma medida em alguma coisa no parte do poder público. Muitas pessoas reclamam da subvenção dada ao carnaval, que teria que ser dada para a construção de hospital, construção de escolas. A gente sabe que não é bem assim. Vocês acham que o poder público pode usar isso e talvez tirar ainda mais dessa subvenção ou até manter, ou seja, dificultar ainda mais o trabalho dessas escolas do acesso, principalmente? Esse ano, por conta disso tudo? Não acho. Não acho porque são Tirar coisas diferentes. do carnaval para botar na passagem? Botar na passagem? São coisas diferentes. Tem muita coisa para você tirar antes para compensar isso. O investimento Vocês do acham que carnaval... o povo fora do carnaval, aquela galera off, não vai falar aí tá dando dinheiro pro carnaval e não tá dando dinheiro pra educação? Como Sempre já vai fala, ter, né? sempre vai ter alguém falando isso. Um outro, mas eu não acho que seja o foco de uma manifestação, de uma reivindicação popular, não. O carnaval é o carnaval. Eu acho que não, e também não é um investimento exorbitante, não é o que traz as mazelas ou contribui para as mazelas do país, não. Não é a verba que vai pro carnaval que deixa de ir para o hospital, não é nada disso. Além do orçamento da União, da alocação de verbas, você tem o problema todo do espetáculo, que gera recursos, que traz turistas. O Rio de Janeiro tem um déficit de turismo muito grande, é uma cidade muito mal explorada. E o carnaval, você repara uma coisa, há uma preocupação com a Copa do Mundo, preocupação com a Olimpíadas. As Olimpíadas vão ser caóticas se a infraestrutura atual for mantida. BRT não resolve isso. A rede hoteleira é defasada. O carnaval você não tem problema de superlotação em rede hoteleira, mas você teve naquele Rio mais 20. Teve gente se hospedando na região serrana. Né? Então eu acho que o carnaval não tem esse impacto todo, né, a ponto de interferir na crise ou de gerar um problema social. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Eu acho que são verbas diferentes, são recursos diferentes. E além do que, o carnaval propicia uma economia especial no Estado que justifica esse investimento. O que você está dizendo é que a Prefeitura foi pegar de surpresa, o Estado e a União pegaram de surpresa.
E é a questão do o bonde, né? De repente eles vão ter que dar uma resposta rápida. Para dar uma resposta rápida, que vão ter que fazer um remanejamento, que o orçamento já está lá, está rolando desde o começo do ano. E eu acho que de repente pode acontecer isso, não sei se no carnaval, Agora, que pode servir como justificativa, eu acho que pode. Eu acho que a continuar essa indefinição de quanto... Quem dera que isso tivesse acontecido no ano passado, teria justificado. Só uma questão dessa justificaria ano passado. Você está me dizendo que nem receberam tudo. Eu estou surpreso com isso. Para mim já tinha recebido tudo. Aí justifica. Algo que justifique, poderia ser usado como justificativa. Acho que isso pode ser usado como justificativa. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fez uma matéria com o Rodrigo Coutinho que as escolas estão abandonadas ali na Avenida Brasil. O prefeito tinha prometido já há um ano, né, que ia construir a Cidade do Samba 2. Gente, é óbvio que esse ano ele não vai construir, né? O Rio de Janeiro, nesse atual momento, não tem como ter uma obra desse... Mais uma. Não tem como, né? As escolas não têm onde fazer, não tem lugar, porque está a céu aberto. E aí? Como é que vai ficar a Viradouro, tantas outras escolas? Como é que elas ficam nessa situação? Mais uma vez mostra que a gente exaltou que é a Lierge. Qual é o algo que representa as escolas? É a Lierge, não é? Então só ela pode fazer alguma coisa, porque o povo vai fazer. Você imagina alguém saindo na rua para protestar? Né? Vamos aproveitando esse gancho desse momento de manifestações pelo país. Agora, realmente é uma vergonha, né? Você passa no Brasil, várias escolas importantes, você vê uma Viradouro que está aí há 3 anos tentando voltar para o grupo especial sem barracão. Quem soluciona isso? A prefeitura? Deveria ser, né? Mas como você falou, difícil ter uma solução concreta esse ano. Provavelmente alguém vai tirar da cartola um coelho, uma coisa paliativa, aí, um galpão qualquer. Existe a possibilidade delas serem abrigadas dentro do barracão 1 da Cidade do Samba, né? Seriam umas 4 ali dentro, né? Mais uma vez, improviso absoluto, risco de acidente, né? Queremos mais um acidente, como já houve, né? Imagina 4 escolas se apertando num espaço. É triste, é uma pena aí a gente ver de um lado alguma coisa avançando, do outro retrocedendo de uma maneira, porque há uns 3, 4 anos atrás, não mais, né? 6, 7 anos atrás lá, com os galpões da zona portuária, era tudo precário. Mas cada um não tinha o seu espacinho lá. Tem escola que estava ali no Cais do Porto que recebia, que saiu, né? Não pôde voltar e estava recebendo um aluguel social. A prefeitura já cortou. Né? Mas vamos passar um pouquinho desse lado ruim? Mas o que a gente tem que... Acho que a gente tem que fazer uma análise histórica disso aí. Historicamente, até bem pouco tempo atrás, o desfile de escola de samba era uma coisa de filhos e netos de escravos. E se transforma, que é o grande mistério do samba, se transforma numa festa monumental. Tá? Não tem o status que tem uma Olimpíada e que tem uma Copa do Mundo. E é uma Olimpíada e uma Copa do Mundo que se realiza todo ano. Eu acho que essas duas coisas atrapalham. O desfile de escola de samba ainda não tem o status que merece ter, e o fato dela ser uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, se realiza todo ano. Se fosse levado a sério, como uma Olimpíada e como uma Copa do Mundo, isso tudo é um absurdo. A situação até o ano passado, o Carandiru, aquilo ali, repito que já falei aqui outras vezes, aquilo ali tinha que ser usado ali de proteção aos animais. Porque aquelas senhoras que faziam ali os barracões não tinham onde fazer xixi, ficavam ali constrangidas. É a lei de proteção aos animais com relação a isso. Por quê? Porque eu acho que o carnaval ainda não tem esse status que deveria ter. Se o carnaval fosse na Inglaterra, fosse nos Estados Unidos, não teria isso, eu tenho certeza que não. E não é por questão de subdesenvolvimento, não. É uma questão de gestão da verba pública e de entendimento do espetáculo como um todo, não só do ponto de vista turístico, mas do ponto de vista cultural também. Como o Barbieri falou, eu acho que o dia que isso for entendido com essa visão múltipla de que é cultural, que é turístico, que gera emprego, que gera uma economia para a cidade, que os hotéis enchem, o comércio vende, na hora que... A tão falada economia, cadeia produtiva do carnaval. Eu acho que isso é muito bonito, mas na prática isso não funciona. O carnaval é um posto de improviso, ainda é. No grupo especial não, mas no carnaval como todo ainda é o improviso geral. Um comentário ainda com relação ao que o Luiz comentou agora há pouco, é um assunto que a gente sempre está buscando despertar a opinião pública, despertar os amantes do carnaval para esse tipo de situação.
é o respeito à legislação existente, né? Se você começar uma oficina de solda de fundo de quintal, se você começar uma estamparia, uma estofaria, você tem que cumprir os requisitos trabalhistas mínimos, né? E o que a gente via no Carandiru eram condições subhumanas, né? Condições de desrespeito absoluto à regulamentação vigente, à legislação vigente. Só que você não vê isso só no Carandiru, você vê isso na cidade do samba. Você vê soldadores sem proteção individual, você viu naquelas situações de incêndio o desrespeito aos requisitos do código do município do Corpo de Bombeiros, pô. Código municipal do Corpo de Bombeiros. Então, sistemas de emergência sem testagem, não pressurizados. Então você tem um conjunto, você tem a cidade do samba com infraestrutura construída pelo Estado, entregue às escolas para administrar e falta fiscalização. Então acho que tem um pouco de omissão também do Estado nesse aspecto. Fiscalizar, como eu sou fiscalizado na minha empresa, como o Luiz é fiscalizado, como todos nós somos fiscalizados, como pessoas físicas e como pessoas jurídicas, né? Então acho que a escola de samba tem esse protecionismo para a gestão da escola de samba, para o dirigente da escola de samba, e nenhum para o trabalhador, para o artífice. Esse gera emprego, sim, mas gera subemprego, sim. Vamos para um lado bom também, que é colocar na televisão, na tela da Globo, escolas como Parque Curicica, Unidos de Padre Miguel, Em Cima da Hora, União de Jacarepaguá. Também é um lado bom, né, Rafael? Uma divulgação do bairro ou do município da escola fantástica, né? Sem dúvida, né? Para aquelas comunidades é um motivo de ânimo a mais, né? Você imagina lá a comunidade lá pra sua vizinha, de Curicica, né? lá de Jacarepaguá, que a gente só ouve falar, a gente não, né? Mas o grande público só ouve falar, às vezes nem sabe onde é. Mas por outro lado, Alberto, pensa bem, como entretenimento, você está na sua casa, surge uma escola dessa que, entre aspas, não tem muita história, não tem um retrospecto de vitória. Mal comparando, é como se você, lá na Série B, tem lá o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Tunaluso. Né? Pro leitor, pro ouvinte, né, espectador que não está muito no dia a dia, soa até uma coisa meio pitoresca, né? Então eu não sei se ele para ver aquele desfile, tenho minhas dúvidas. No conjunto é bom que uma escola dessa tenha sido desfile transmitido. Agora, o Ibope foi bom, né? Foi então, bom pro Rio. E foi uma coisa bem feita. A Globo se dedicou, fez boas matérias. Foi melhor que né? mostrar São Paulo, né? Todo mundo concorda com isso, né? Foi um ganho, era uma cobrança nossa, né? Internamente, a gente sempre brincar, poxa, o Carnaval do Rio vai ter sempre que ser na CNT, sem qualidade, sem estrutura, ou no SBT jogado, né? E até na Band, como já houve também, só o desfile das campeãs. Foi positivo. A Globo, quando ela quer, ela faz bem. Então, acho que há de se salientar isso. Você citou aí algumas escolas, poxa, com certeza foi muito bom. Alguma coisa deve ter sido bom deve ter ajudado elas, né? Deve ter vindo uma verba. Matérias no pré-carnaval. Matérias, né? elas se tornaram mais conhecidas. Certamente isso entrou para a história das escolas, essa badalação. Agora, realmente, só o tempo que vai, acho que, construir esse legado, né? Hoje ainda não tem legado, porque está muito recente, né? Então eu não sei qual foi o efeito disso. Acho que o grande público continua sem conhecer essas escolas, infelizmente. Mas temos que dar um pouquinho mais de tempo para essa transmissão se consolidar, né? Vamos começar a entrar no sorteio mesmo. Antes de falar os pares, eu queria que alguém pudesse dar uma opinião. Qual é a diferença de desfilar na sexta de carnaval? Não a primeira escola da sexta, que é péssimo, né? Uma primeira de sábado também mas a sexta ainda é pior. Mas qual é a diferença de uma escola desfilar na sexta e no sábado? Tem alguma diferença? Eu acho que é simples. Logística. É só o resultado. É a mesma conversa do grupo especial. Exatamente. Desfilar no domingo ou na segunda. E o jurado também só fecha na última escola do sábado. É uma né? conversa que todo ano a gente faz. Eu vou repetir o que a minha vozinha dizia, que a última impressão é que fica. Por isso que eu acho que é isso que justifica o fato da maioria das escolas de segunda, a maioria das escolas vencedoras sair da segunda. E o Império da Tijuca desfilou no sábado, né? Não, tem as exceções, não é a primeira vez, segunda, isso não vai acontecer sempre. Mas eu acho que a diferença é essa, que o julgador, ele fica com a impressão mais forte do segundo dia. Na comparação, ele usa isso. Isso não tem saída, ou se volta a fazer um desfile só, agora se for 2 dias. É exatamente isso. E isso é tão engraçado,